Olá, eu estou aqui com o Karsug novamente para a coluna do Karsug. Tudo bem, Karsug? Tudo bem, e vocês? Tudo bom, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade hoje à coluna do Karsug aqui no Vida Moderna e lá no site do Karsug também, lá no UOL. Karsug, a gente tem 3 assuntos para esse final de semana aqui, né? Um fim de semana cheio de acontecimentos. Eu destaquei 3 assuntos. 2 do futebol. Sim. E 1 de Fórmula 1. Sim. Do futebol, o primeiro é a conquista do decacampeonato pelo Palmeiras. Eu acho, inclusive contrariando a opinião de alguns, que a temporada no todo foi amplamente positiva para o Palmeiras. O Palmeiras foi semifinalista da Copa do Brasil, foi semifinalista da Libertadores, 2 competições disputadas no esquema de eliminação direta, em que também uma certa dose de sorte ou falta de sorte pode incidir no resultado final, e foi campeão na competição disputada por pontos corridos, o Campeonato Brasileiro, em que forçosamente o melhor acaba ganhando. Sim. E nessa vitória do Palmeiras, eu queria destacar o papel do técnico Luiz Felipe Scolari. Não se pode esquecer que Scolari pegou esse time quando o time estava a 8 pontos do líder do campeonato e o levou a vencer o campeonato ainda com uma rodada de antecipação a seu término. Eu me arrisco a dizer que não tivesse tido essa mudança de técnico, provavelmente o Palmeiras não teria ganho o título. Claro, respeitadas todas as opiniões contrárias, mas a minha opinião é essa. Outro assunto de importância, e esse é um assunto que eu abordo com pesar, é aquilo que aconteceu em Buenos Aires. Buenos Aires tinha se tornado, por um instante, a capital do futebol mundial. Todo mundo na Europa tinha visto com muita simpatia, com muita curiosidade, esse desfecho da Libertadores em sua 59ª edição, antes que pegasse o figurino da Champions de um jogo único em campo neutro. O primeiro jogo tinha sido um belo jogo, esperava-se pelo segundo, tanto que todos os meios de comunicação mais importantes da Europa tinham mandado seus representantes lá, fazendo matérias antecipadas, vídeos, e até mesmo o presidente da FIFA, Sim. o Gianni Infantino, estava lá. Só que alguns desclassificados, ou delinquentes, se você quiser usar uma palavra mais dura, resolveram apedrejar o ônibus do Boca quando estava chegando. Uma coisa absolutamente fora de qualquer espírito esportivo. Afinal de contas, o futebol é um jogo. Pois é. É como se você fosse ao cinema e apedrejasse a tela porque você torce para o Índio e não para o 7º Cavalaria do Custer. Então, não tem absolutamente sentido um negócio desse. Mas, enfim, aconteceu e deu aquela imagem e que, sobretudo, os europeus ratificaram de que não, é bom fazer realmente a final mundial fora da América do Sul, porque aí não tem possibilidade. Aí se relembraram todos aqueles acidentes dos Estudiantes frente ao Milan, de uma porção de coisas realmente desagradáveis. Isso foi amplamente negativo e foi uma pena, porque era uma chance de mostrar que as coisas evoluíram e que agora as coisas são diferentes. Parece que apenas o rótulo eventualmente tenha mudado, mas no fundo a coisa é a mesma. E o terceiro assunto é Fórmula 1. Hamilton ganhou chave de ouro numa temporada excelente, 11 vitórias no ano, ganhou de ponta a ponta, só perdeu a ponta quando trocou de pneus. Sim. E eu fiquei com a impressão, claro, não se tem nenhuma prova disso, é que aquela parada antecipada na 7ª volta do Hamilton fosse um plano estratégico muito bem bolado para possibilitar a vitória do Bottas. Porque a equipe está devendo uma vitória ao Bottas. Mesmo porque ele deixou passar. Exatamente. Então, qual foi a minha impressão? Bom, então, trocamos muito cedo os pneus do Hamilton, depois vamos dizer, olha,
os pneus acabaram, tiveram que fazer a segunda parada, Bottas para uma vez só e vai embora. Se o plano foi esse, e é claro que ninguém vai dizer que era esse, foi por terra quando o Vettel passou Bottas. Pois é. Aí já era. Aí tiveram que pedir o Hamilton, pelo amor de Deus, vê se você consegue não gastar os pneus e chegar até o final, porque tivesse parado a segunda vez, jogava fora a vitória. Isto posto, eu tenho ouvido alguns coros triunfalísticos com relação ao Hamilton. Não resta dúvida que essa temporada ele fez uma temporada digna de um fora de série. Mas eu costumo fazer uma análise do piloto quando ele termina a sua carreira esportiva, que você tem que ver desde o começo até o fim. E, na verdade, no passado, o Hamilton não era tão bom assim. Ele perdeu um título para o Rosberg. Sim. E antes ainda tivemos aquela temporada infeliz em que ele tinha brigado com a namorada e fez um ano que a rainha Elizabeth definiria anos horríveis. É uma coisa realmente muito ruim. Então, quando você for fazer, no momento que ele deixar as pistas, uma análise completa, você vai ter essa parte positiva, mas aquela parte negativa. Que, por exemplo, na comparação com o Fangio, isso não existe. Que o Fangio perdeu o primeiro campeonato e perdeu na última corrida para o Farina, e depois sempre ganhou, embora tivesse, por exemplo, na Mercedes, ele tinha como companheiro de equipe Stirling Moss, que foi um dos maiores pilotos britânicos de todos os tempos. Então não era o Zé da esquina, era realmente um adversário perigoso. E ele conseguiu vencer. Então eu acho que no pacote final, embora o Hamilton possa continuar nesse nível, ele não vai chegar nesse nível de top, em que eu coloco o Fangio como o melhor piloto da história desde que existe o Campeonato Mundial de Fórmula 1, isso desde 1950. E você ver só os números frios, eu me lembro que na faculdade, o professor de estatística dizia: duas pessoas vão ao restaurante, pedem um frango, um come, outro fica vendo, estatisticamente cada um comeu meio frango. Exatamente. Então você não pode usar os números frios, não, porque hoje temos 20 grandes prêmios no ano. Quando começou tinha 6. Então, para chegar perto, com 18 você levava 3 anos. Talvez uma estatística em que você ligasse o número de vitórias ao número de grandes prêmios disputados, pudesse dar uma ideia melhor. Mas você usar só os números frios, os números, depende de como você os usa, eu defino que são burros. Sim. Não mostra a realidade, né? Exato. Ou então mostra uma parte da realidade, mas não toda. Então eu acho que devagar com ardor nesse negócio de querermos dizer que o Hamilton já está no nível dos melhores. E fez uma belíssima temporada, mas vamos esperar o encerramento da carreira e aí sim podemos fazer uma análise global daquilo que ele foi como piloto. Sim, voltando um pouco, no caso do Palmeiras e da confusão lá em Buenos Aires, tenho duas perguntinhas. Primeiro é o seguinte: o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil hoje? E segundo, tem perigo de desmonte desse elenco para o ano que vem? Bom, que é o melhor elenco do Palmeiras, não tenho dúvida. Eu tenho absoluta certeza que o Scolari conseguiu dar um sentido de aproveitamento melhor do elenco, que ele praticamente fez com que ninguém se sentisse reserva, alternando as escalações entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ele sempre manteve aceso o interesse de todos os jogadores, que não tem pior coisa que o jogador que acha: sou reserva, não vou ser escalado nunca. Então isso desmotiva qualquer um. Isso é uma qualidade do Scolari? Sim, por onde sem ele dúvida passa, nenhuma. Do ponto de vista psicológico e taticamente, ele é um cara que busca sobretudo o resultado. Sim. Porque jogar bonito e perder é poesia. Exatamente. Se lembra somente daqueles que venceram. Exatamente. Não adianta você dizer: jogou muito bem, só que no fim levou um contragolpe e perdeu 1-0. Copa de 82, por exemplo. Exato. Então, eu acho que o Scolari tem essa grande vantagem e, repito,
Na minha opinião, se o Palmeiras não tivesse mudado de técnico, não teria sido campeão. Tá. E agora, para a gente finalizar agora, vai ter tapetão na Argentina? Olha, pode ser que haja, porque o artigo 18 da Conmebol, que foi utilizado em 2015, quando torcedores do Boca espirraram gás de pimenta nos jogadores do River, Sim. e pelo regulamento o Boca perdeu 3-0, poderia ser utilizado agora. O Boca já disse que quer isonomia de tratamento. Vamos ver o que vai acontecer. A Conmebol é absolutamente imprevisível. Tudo pode acontecer e o contrário de tudo também. Poderemos ter um novo jogo. Já se falou até de um jogo na Europa. A cidade de Gênova se ofereceu, lembrando que Cristóvão Colombo foi o descobridor da América. Exatamente. Nós estamos à disposição, se vocês quiserem jogar aqui, mas já disseram que não, que o jogo será na Argentina e não teria razão. Imagina como é que vai ser esse jogo. Né? Agora, tudo pode acontecer. Para mim, em termos de Conmebol, nada me surpreende. Pois é. Bom, pessoal, então é isso. A coluna foi bem recheada essa semana aqui. A semana que vem a gente está de volta. Karsug, dá o seu tchau aí pro pessoal. Tchau. E estejam conosco na próxima semana. Obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Para acessar é muito fácil, é só ir lá no Vida Moderna, vidamoderna.com.br, ou então vai lá no site do Karsug, karsug.com.br. Você, nos dois sites, pode ver tranquilamente essa coluna aqui. Espalha para quem você puder espalhar, tá bom? Tchau, até a semana que vem.